Travessias espirituais. O seu bezerro de ouro está te fazendo não prosperar e não avançar. Hoje eu fui fecundada com a seguinte palavra: qual é o bezerro de ouro que você escolhe idolatrar? Qual é o bezerro de ouro que impede que você possa prosperar? O que você transforma, o que você coloca no altar, e por causa disso, por causa do fato que você só consegue olhar para isso, você não consegue ver o sobrenatural que Deus quer semear. E talvez agora, no princípio, você não entenda nada que eu estou falando. Mas muito do que não se realiza na nossa vida é porque a gente escolhe colocar um bezerro de ouro no altar. É a nossa fita repetida. E eu sei que, assim como eu, talvez você também tenha um bezerro de ouro que você escolhe idolatrar. Talvez seu bezerro de ouro seja sua fita repetida. Aquela oração, aquela prece que você faz toda hora no mesmo lugar. O trabalho, o dinheiro, o filho, o marido, a prosperidade, que você sempre está esperando chegar, mas não chega. Sempre esperando que isso desça da montanha e se aproxime de você, mas ele não vem. Mas essa realidade não vem. E aí, isso me levou a refletir. Qual é o bezerro de ouro que eu estou idolatrando aqui? E isso quando a gente fala sobre algo que a gente espera que aconteça na nossa vida e não acontece, né? Mas também os nossos bezerros de ouro pode ser as nossas feridas. E como a gente idolatra as nossas feridas, né? Eu idolatrei por muito tempo, a minha própria tristeza. Eu também idolatrei por muito tempo o fato de eu me sentir rejeitada, para baixo, um sentimento profundo de mágoa e solidão dentro de mim. Eu idolatrei o fato da minha mãe ter tentado me abortar. Eu idolatrei o fato dos meus pais brigarem. Eu idolatrei muita coisa no meu coração. E normalmente isso se torna a nossa fita repetida. Para o sim ou para o não. Eu vejo algumas alunas idolatrarem a relação tóxica delas com a sua própria mãe. Eu vejo algumas alunas idolatrarem os seus sonhos não conquistados e não vividos, que muitas vezes são compensatórios, que são sonhos que vêm do seu clã e não os sonhos que Deus deu para você, porque é Deus, o Pai, a fonte que te dá a visão. A visão do quê? Do que você realmente vai viver na sua vida. Às vezes a gente idolatra o nosso problema dentro do nosso relacionamento e às vezes a gente idolatra o fato de a gente não conseguir engravidar. E muitas coisas vai tomando esse lugar. Qual lugar? O lugar do bezerro de ouro. O lugar que a gente se dispõe a idolatrar. E todos os dias, todos os anos, é a mesma coisa. O mesmo ponto. É o dinheiro que não vem, é o trabalho que não flui, é o relacionamento que tá assim assado, é os filhos, é o fato de eu não conseguir engravidar. E existe uma ordem, né? Existe uma ordem dentro da visão sistêmica e na maioria das vezes, a maioria do que as mulheres pedem para o sobrenatural, pedem para Deus, pedem para a fonte, pedem para o profético, elas não recebem, porque o sobrenatural, a fonte, o profético sabe que no momento em que elas receberem isso, elas vão idolatrar isso e vão afastar tudo aquilo que a fonte, o semeador, Deus, o Pai, estava a projetar dentro do seu destino profético, dentro do seu destino espiritual. Então, qual é o bezerro de ouro que você está a idolatrar? Dentro do que nós estamos trabalhando aqui, com os arquétipos, as imagens, os símbolos e os contos, tem um conto. Tem um conto bíblico que fala sobre o bezerro de ouro. Sobre a perda da visão daquilo que é importante. Sobre a perda da visão que o Pai e a fonte dá para você. E em um determinado momento, aconteceu o quê?
o povo foi tirado do Egito, o povo foi tirado de um monte de desenho, e a fonte, o pai, tentou levar esse mesmo povo para um desenho. O desenho na qual ele tinha planejado para você. Às vezes a gente acha que sabe qual é o desenho que Deus quer para o nosso relacionamento. Mas entendam que Deus não trabalha com mais do mesmo. Entendam que Deus não vai pegar o seu relacionamento e colocar dentro de uma caixinha e falar, agora sim, tá do jeito como eu queria. O desenho que o Pai, a vida, o sobrenatural queira você, como quiser chamar essa força maior, o desenho que o Pai planejou para você em relação ao seu relacionamento, ninguém mais na face da terra vai ter. Então para de ser louca. Para de achar que o seu marido tem que ser o provedor, o itador, o corador, sei lá, o dor. Para! Entenda que quando ele une masculino e feminino, quando ele une yin e yang, quando ele une essa energia do homem e essa energia da mulher, essas energias, né? Quando ele une essas duas personas, ele une para gerar algo novo. E o novo não é mais do mesmo. Então as mulheres, elas entram dentro de uma caixinha, achando que o marido tem que fazer isso, o marido tem que fazer aquilo, o marido tem que deixar de fazer isso, o marido tem que entrar por esse caminho, e elas começam a se envolver com a espiritualidade, e logo elas começam a se achar maior e melhor do que o outro, porque eu vou e avanço e o outro não vai, porque eu trabalho e faço dinheiro e o outro também não, e elas não entendem que o desenho é yin e yang em união, e eles se tornam apenas um só. E nesse um só, vai começar a surgir um novo relacionamento. O desenho do seu relacionamento, que será único diante do destino espiritual que o Pai e a vida preparou para vocês dois. Então, talvez esse áudio seja um convite para você sair de uma postura infantil. Talvez esse áudio seja um convite para você sair e diminuir as suas expectativas e deixar o outro existir. Como é bom a gente poder existir no nosso relacionamento. Como é bom a gente poder ser reais. E talvez, quando eu deixo o outro existir, sem ficar olhando para ele, cobrando desse outro o que ele deve ou não deve fazer, eu consiga gerar um desenho novo para o meu relacionamento. E só a gente que vai ser assim, e eu preciso parar de me comparar com os outros. Ah, porque o marido da fulana, o marido da ciclana faz isso, o marido da Beltrana faz aquilo e o meu não. Mas é o meu marido, é o meu casamento, é o desenho do meu casamento. Então o meu casamento ele vai ser diferente. Talvez a prosperidade entre através de mim, talvez a prosperidade entre através dele. Mas o que eu preciso entender? Que o que ainda não aconteceu é porque existe um bezerro de ouro sendo adorado dentro de você. Como assim, Namar? A maioria das mulheres, elas querem fazer dinheiro, elas querem ter sucesso, elas querem prosperar, mas existem umas leis que nós chamamos de leis sistêmicas, que são as ordens do amor. E as ordens do amor, ela vem na seguinte ordem: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Pertencimento diz que todos fazem parte, ou seja, somos apenas um só. Somos apenas um só. E quando a gente olha para a sua família agora, essa família primária que você tem, você e o seu marido, vocês são apenas um só. Só que na nossa loucura, na nossa heroína, na nossa Marta, né? Porque todas nós somos a Marta, de olhar para Jesus e falar: e aí, Jesus, por que você não resolve o outro? Você não tá vendo Maria sentadinha aí e não me ajudando? Por que você não chama ela para me ajudar? Porque o outro é o problema e não eu, né? Nesse lugar onde nós todas somos heroínas, nesse lugar onde nós todas somos Martas, a gente não entende
que o meu sonho muitas vezes é ter sucesso financeiro e é prosperar, mas eu não consigo acessar esse novo nível de prosperidade porque assim que eu tiver dinheiro, eu vou me separar. E eu vou destruir completamente a minha família e eu vou destruir o destino profético, o destino espiritual que o pai, que a vida tinha para as minhas filhas. O destino espiritual que o pai, né, o meu pai e o seu pai tinha para você e para o seu marido. Porque a gente acha que é separado. E eu também, por um bom período de tempo na minha vida, eu achei também que eu era separada do meu masculino, do masculino que eu tô agora, né? Mas a consciência que eu preciso entender é que nós somos apenas um só. Então, muitas vezes eu tô adorando esse bezerro de ouro, que é o dinheiro, é a prosperidade, é o trabalho, e o pai tá pedindo para você apenas olhar para dentro de você. Apenas olhar para o conteúdo da sua casa. Eu vejo várias mulheres querendo expandir para fora, querendo crescer, querendo ter sucesso, querendo prosperar, mas ainda não se resolveram com a sua própria mãe. Sabe, não resolveram os assuntos da sua própria casa, da sua origem, do seu interno, do lugar onde você está. Então, as mulheres adoram esse bezerro de ouro do lado de fora. O bezerro de ouro, ele sempre está do lado de fora. Então, adoro esse relacionamento. Eu tô adorando aqui, eu fico olhando o meu assunto, as minhas conversas todos os dias, em todas as minhas orações. É o relacionamento que eu não tenho porque eu ainda estou solteira, é o dinheiro, é o sucesso, é o filho, é o trabalho, e eu fico olhando pra fora. E aí o pai tá olhando pra você e fala assim: filha, olha pra dentro. Filha, olha pra dentro. Tudo começa no centro. Tudo começa no centro. E como é que eu posso levar você pra fora de casa se você ainda não passou, se você ainda não arrumou o quarto, você ainda não passou pela sala e você já está querendo sair pelo portão? Eu falo para as minhas alunas que o sistêmico é o seguinte: é uma casa. É uma casa. E para que eu possa ter permissão de sair dessa casa e começar a me expandir, a prosperar, primeiro, eu preciso sair do quarto. E o quarto representa quem eu sou. A minha identidade ferida, aonde eu fui ferida na minha infância, né? Eu e meus pais, aonde eu fui ferida nas minhas relações pessoais, eu e o meu primeiro namorado, eu e os bullying na escola, né? Nas minhas relações sociais. Esse é o primeiro lugar. O quarto, aonde eu fui ferida dentro de mim, o que me faltou, aonde eu preciso curar. Eu preciso olhar para o meu quarto, a minha cama, o meu guarda-roupa. Qual é as identidades que eu escolho vestir? Quando eu abro o meu guarda-roupa e tem várias roupas, quais é as identidades que eu uso para disfarçar as minhas dores? Talvez eu pegue a roupa da boazinha, da guerreira, da mãe. Para cada mulher vai usar a roupa que ela mais acha que vai dar mais poder para ela, né? Que mais vai atrair aquilo que ela quer. A minha roupa de romântica, né? Eu arrumo minha cama, o meu descanso, quanto de descanso interior eu tenho, sabe? Quanto de Shabbat Shalom eu tenho, de me permitir descansar em Deus, de prosperar no descanso, né? Então, eu tô doida pra sair pra fora, mas eu não arrumei o meu quarto. E pra eu poder conseguir sair pra fora, eu ainda vou ter que passar pela sala. E na sala e na cozinha vai estar as minhas tias fofoqueiras, as minhas vós, as mulheres da minha família fazendo comida e falando mal e conversando, e aquele conteúdo e brigando, e o pessoal na sala assistindo futebol. Isso significa o quê? Para que eu possa sair para fora, eu tenho que aprender a ter humildade para olhar para os assuntos do meu sistema familiar. E também me permitir entrar nesses assuntos e construir uma nova identidade na medida que eu vou curando esses assuntos. E aí sim,
com muita humildade, passando pelo quarto, passando pela cozinha, passando pela sala, olhando para todo mundo e falando: gente, licença, porque eu tô indo trabalhar. Licença, porque eu fui chamado para servir, chamada para servir, então eis-me aqui. E aí você pede licença e vai. Mas a maioria de nós queremos, sei lá, pular pela janela do quarto e ir logo direto para a rua, sem passar por essas fases. E isso é pura ilusão. Pura ilusão. Você só não recebe o que você quer receber, você só não vive o sobrenatural que você quer viver, porque existe um bezerro de ouro sendo adorado dentro de você. E se você receber esse bezerro de ouro que você tanto adora, você vai pegar toda essa base. Você vai pegar o seu casamento. Você vai pegar a sua relação com essas pessoas que estão aqui perto de você. E você vai destruir tudo o que o destino espiritual está tentando reconstruir. Porque não tem como você olhar para os assuntos do sistema e falar: eu não pertenço aqui. Não tem como. É yin e yang. Somos apenas um. Então, a gente entra na loucura de achar: eu vou ficar rica, eu vou fazer dinheiro, eu vou prosperar, eu vou. E que todo mundo atrás, ou que todo mundo do meu lado se lasque. Mas não é bem assim. Pensa o seguinte: Deus ama tanto você, a vida ama tanto você, a fonte ama tanto você, que fala assim: olha, eu sei que você quer ir para um novo nível, para uma nova medida de dinheiro, uma nova medida de prosperidade, uma nova medida dentro do seu relacionamento, da sua vida, uma nova medida de maternidade. Mas se eu der isso para você, você vai destruir o que eu tô tentando reconstruir. Você vai destruir o sobrenatural que eu tô tentando fazer. Você vai destruir o destino profético que eu tô querendo levar, não só você, mas todo mundo. Porque quando eu faço isso por você, quando eu faço isso na sua vida, todo mundo atravessa depois de você. Quando você atravessa, todo mundo vai atravessar. A gente precisa se abrir para começar a entender mais sobre as coisas. A gente acha que Jesus só cumpriu a vontade de Deus quando ele morreu. Mas a maioria das pessoas não sabem que a vontade foi cumprida no batismo. Quando ele foi batizado por João Batista, ele já tinha atravessado, ele já tinha feito a vontade do Pai. Que era o quê? Apresentar Deus como Pai e a irmandade entre os filhos. Apresentar a paternidade de Deus e a irmandade entre os filhos. Ali a vontade já tinha sido cumprida. O que aconteceu depois foi só aperfeiçoamento da vontade. Então, por quê? Porque quando um atravessa, todo mundo atravessa. É esse o lugar do rei e é esse o lugar da rainha. Jesus era um rei. E quando ele atravessou essa consciência de eu sou filho, e eu me sinto filho, e eu tomo a filiação no meu corpo a ponto de me sentir filho, e eu consigo ver a irmandade entre os filhos. Quando ele atravessa essa consciência, ele abre essa porta, ele abre para que todo o planeta também atravesse e possa passar. E isso acontece muitas vezes, só que a gente não percebe. Quando a gente quebra um recorde de corrida, e o pessoal fala: é impossível quebrar esse outro recorde. E aí vai lá e uma outra pessoa quebra. Todo mundo depois começa a quebrar. Porque é assim que funciona o sistêmico. É assim que funciona o sistêmico. Só que na nossa loucura, a gente fica adorando um bezerro de ouro. A gente fica adorando o bezerro de ouro e a gente perde a nossa visão do que realmente é importante aqui. Do que realmente é importante aqui. E tudo isso eu estou trazendo para vocês dentro do conto, trazendo os contos dentro da visão profética e arquétipica. Então tem uma passagem em Êxodo 32, né, que diz assim: vendo o povo que Moisés não desceu logo da montanha, foi ter com Arão e disse-lhe: olha, faz para nós ídolos, para que tenhamos deuses que nos guiem.
pois não sabemos o que foi feito desse Moisés que nos tirou do Egito. Olha só, o quanto a gente perde a visão. O quanto a gente perde a visão. Pensa o seguinte, Deus colocou algo no seu coração. Deus colocou uma vontade imensa de viver um casamento, de prosperar, de ter sucesso. E o que faz com que a gente perca a visão? Quando a gente fica obcecado por isso e esquece que o que realmente importa é que eu fui tirada do Egito, eu fui tirada do antidesenho e fui convidada a entrar no deserto, a fazer uma jornada para que eu me relacione com Ele. E para que eu perceba o que realmente é importante para Ele. E aí, quando os hebreus observam que Moisés subiu a montanha, que ele foi, aquilo que foi prometido para você, foi, e não voltou, eles começam a se desesperar. E aí, internamente, eles falam, vamos realizar aqui o nosso Deus com a nossa própria força. Vamos realizar aqui o nosso milagre pela nossa própria força. E aí começa a idolatrar o bezerro de ouro. O meu bezerro de ouro é um filho e eu não consigo engravidar. E aí isso acontece muito. Um casal que tinha um relacionamento fluido, perfeito, uma troca maravilhosa um com o outro, e a mulher ela não conseguia engravidar. O útero dela era fechado, não conseguia engravidar. E orando e acreditando no sobrenatural, aí ela vai e consegue engravidar. Quando ela consegue engravidar, ela se desliga completamente do marido. E a sua filha se torna o bezerro de ouro dela. E o casamento acaba. Porque agora ela já não tem mais espaço dentro dela para o marido, para o relacionamento de casal, mas só para a filha. E às vezes a gente acha que o nosso problema é o dinheiro, é o trabalho, é a saúde ou qualquer coisa assim, mas tudo começa nas relações. Tanto que o Bert Hellinger fala no livro Êxito para a Vida, Êxito na Vida, Êxito na Profissão, que as mesmas leis que funcionam para os relacionamentos funcionam para o dinheiro e para o sucesso. E tudo começa nas relações, a ordem é essa. Então para de ser louca. Para de ser louca e achar que você tem permissão para ficar olhando para fora, enquanto dentro da sua casa está uma desordem enorme das suas relações. Relações com a sua mãe, a relação com seu pai, a relação com o marido. Primeiro coloca o que precisa ser colocado em ordem. Primeiro coloca o que precisa ser colocado em ordem e renova a sua visão. Renova a sua visão. Você está olhando para o lugar errado. Você criou um bezerro de ouro para olhar e perdeu o que era importante. Moisés subiu a montanha. A promessa subir a montanha. Não sei como é que você vai ver isso. O pai subiu a montanha. E em vez de você esperar essa presença descer para dar a resposta que você quer, para orientar você, você pega com a sua própria força e cria um bezerro de ouro para começar a adorar. E o que isso significa? Toda hora eu falo para vocês que existe um antidesenho e um desenho. O antidesenho é o destino arcaico. O antidesenho é tudo que a fonte e a vida não planejou para você. O antidesenho é um destino de repetição, um destino emaranhado, um destino de morte. Então, o desenho do pai é abundância, prosperidade, um relacionamento, um casamento, filhos, vida, fluxo de vida, crescimento, expansão, paz. Fala assim, está escrito assim, o reino de Deus é justiça, paz e alegria, né? Então, tudo isso é o desenho da fonte para você. Esse é o destino espiritual. Quando eu não estou conseguindo seguir esse destino espiritual, significa que alguma parte de mim está no Egito. Alguma parte de mim está no antidesenho. E ele está me convidando a ir para o desenho dele. Só que o desenho que ele tem para mim
nunca é mais do mesmo. O desenho que ele tem para mim é único, diz respeito a quem eu sou, e diz respeito ao meu sistema, e diz respeito a quem está comigo. Entende? E quando eu perco a minha visão, eu começo a colocar um bezerro de ouro no altar. Eu começo a colocar um bezerro de ouro no altar. E esse bezerro de ouro pode ser aquilo que eu quero ou aquilo que me feriu. Porque o meu pai foi embora, porque minha mãe me abandonou, porque meu pai traiu a minha mãe, porque eu sofri um abuso. Não estou dizendo para você ignorar as suas feridas, tá? A gente precisa curar a nossa alma feminina. Mas eu estou dizendo para você parar hoje e refletir assim, será que eu adoro? Será que essa ferida que me causaram se tornou o meu bezerro de ouro? E aí eu fico aqui nesse lugar de vítima. Várias vezes, em várias situações, eu peguei acompanhei alunas por mais de 1 ano e meio, por mais de 2 anos. E todas as vezes que elas participavam de alguma coisa, mesmo que elas fizessem todo um processo, elas sentavam e falavam do mesmo lugar. O meu problema é porque eu não consigo realizar esse sonho. O meu problema é o dinheiro. O meu problema é o relacionamento. Então, será que você não está colocando esse problema no altar e adorando como se fosse um bezerro de ouro? Será que você não adora o fato de você não conseguir ter filhos? E esse é o seu bezerro de ouro. Se você receber esse bezerro de ouro, rapidinho você se separa desse marido e você destrói o que está sendo construído? Será que o dinheiro que você não tem, porque se você receber, você vai deixar de ser um só com quem está perto de você? A maioria das pessoas tem um grande sonho, de ganhar na Mega Sena. E quantas histórias a gente não vê de pessoas que ganharam e a esposa foi lá e matou, a família foi lá e ficou destruída, alguém fez isso, alguém fez aquilo. O seu sistema está preparado para receber através de você? Porque tudo começa em mim. Tudo começa nos primeiros lugares. Primeiro eu, primeiro meu quarto, depois as minhas relações. Eu e minha mãe, eu e meu pai, eu e o meu marido. E aí sim eu posso expandir mais um pouquinho, talvez, eu e meu sistema. Aí sim eu atravesso e vou para um novo lugar. Então, esse convite é para perguntar assim para você: qual é o bezerro de ouro que você se pôs a adorar e você perdeu a visão? E você perdeu a visão. Porque Arão fundiu o ouro, moldou e transformou no bezerro. E aí o pessoal falou, e o povo exclamou: ó Israel, aqui tens os deuses que te fizeram sair do Egito. Então, toda hora o pai está tentando tirar você desse antidesenho onde você está, mas ele quer trabalhar naquilo que realmente ele precisa trabalhar. E se muitas vezes ele tirar você desse lugar, muitas vezes, se ele der para você a prosperidade que você quer tomar, em vez de você ir para o desenho, para o destino espiritual que ele projetou para você, você faz abortar, você faz estragar tudo. Você faz se separar. Porque de verdade, de verdade, de verdade, de verdade mesmo no seu coração, talvez você saiba e talvez você não saiba que se você tomar isso que você quer, você nunca mais olha na cara da sua mãe. No outro dia você pede o divórcio. No outro dia você deixa suas filhas. Na verdade mesmo, muitas de vocês vão falar assim: ah, comigo não. Mas de verdade ninguém sabe o que vai no seu coração. Qual é a sua sombra? Qual é a sua corrupção? Você está preparada
para tomar essa realidade que você quer tomar? Então, se sim, por hoje se permita mudar a sua visão. Pare de olhar para o seu bezerro de ouro e comece a olhar para quem tem que descer da montanha para poder te dar o que você realmente precisa tomar. Para de idolatrar. Idolatrar as suas feridas ou idolatrar isso que você quer realizar. Talvez isso ainda não aconteceu e você não recebeu uma nova medida de prosperidade porque você tem um bezerrinho de ouro para idolatrar. Namai, como eu sei se eu estou idolatrando um bezerro de ouro? Porque exige sacrifício. Toda vez que eu estou idolatrando um bezerro de ouro, eu sacrifico alguma coisa. Eu sacrifico algo na minha vida. Então, eu sacrifico o meu relacionamento. Não, eu não tô nem aí pro meu relacionamento. É muito mais importante que eu faça dinheiro ou tenha sucesso. Eu sacrifico algo. Eu sacrifico meu trabalho, sacrifico minhas relações. Aonde tem bezerro de ouro, tem sacrifício. E só pra gente finalizar, no Êxodo 32, no versículo 7, fala assim: Então o Senhor disse a Moisés: Depressa, desce imediatamente, porque o teu povo que trouxeste do Egito está a corromper-se. Desviou-se rapidamente e abandonou as minhas leis. Fizeram para si um bezerro e estão a prestar-lhe culto e sacrifício, dizendo: Aqui tens o teu Deus, ó Israel, que te fizeram sair do Egito. Para a gente finalizar, eu quero que você entenda o Egito como um antidesenho. E dentro desse conteúdo do antidesenho, tem o que aconteceu no relacionamento dos seus pais, tem o que aconteceu quando seu pai e sua mãe lidaram com dinheiro, se relacionaram com dinheiro, com o trabalho, com o corpo, com a beleza, com a saúde, com outras mulheres. Tem todo o conteúdo ancestral de morte nesse lugar do Egito. E o problema é que você sai do Egito, mas o Egito não sai de você. O problema é que você sai da casa dos seus pais e vai para o seu relacionamento, mas você leva o relacionamento deles e o antidesenho do relacionamento deles com você para o seu novo relacionamento. O problema é que você sai do antidesenho, mas o antidesenho não sai de dentro de você. E é por isso que eu sempre bato com vocês na mesma tecla. Vocês precisam renovar dia após dia a identidade de vocês, para deixar esse antidesenho sair do coração de vocês. O problema é que você sai da casa dos seus pais e se você não trabalha bem o quarto e a sala, você leva o antidesenho de como seu pai lidava com dinheiro, de como a sua mãe lidava com dinheiro, com o trabalho. E você leva para esse novo lugar. E aí nesse novo lugar, como você leva o Egito dentro de você, você faz um bezerro de ouro e começa a sacrificar e oferecer sacrifícios para esse bezerro de ouro, porque você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de você. Então, muitas vezes eu ofereço sacrifício para esse bezerro de ouro quando eu meço o meu relacionamento na mesma medida que eu medi o relacionamento dos meus pais, quando eu não deixo o novo entrar no meu relacionamento, quando eu deixo os meus conteúdos ancestrais afetar os meus relacionamentos, o meu trabalho, o meu dinheiro. Quantas vezes eu não trouxe a bagagem que eu tinha do relacionamento dos meus pais para o meu relacionamento? Quantas vezes eu não tinha bagagem que eu tinha do relacionamento com a minha mãe para as minhas relações, do relacionamento que eu tinha com meu pai para as minhas relações, para o meu trabalho? Quantas vezes? Quantas vezes eu não fiz isso? Julguei na mesma régua. Quantas vezes o meu marido falou comigo, dizendo sim ou dizendo não, e eu esperei que ele me desse o que eu não tomei da minha mãe e o que eu não tomei do meu pai. E toda vez que a minha postura vai para esse lugar, eu faço um sacrifício a esse bezerro de ouro que eu estou a adorar.
um padrão ancestral, uma ferida. E assim, o bezerro de ouro impede um novo nível de prosperidade na minha vida. Então eu gravei esse áudio apenas para te perguntar hoje, nessas travessias espirituais, qual é o bezerro de ouro que você idolatra, que muitas vezes não está te fazendo prosperar? Deixa essas palavras entrar no seu coração e vamos finalizar o nosso podcast de hoje. Então eu quero convidar você a se sentar em uma posição confortável, fechar seus olhos, respirar bem, bem, bem fundo, acalmar a sua mente, os seus pensamentos e o seu coração. Inspira e expira. E do seu jeito, conforme a sua fé religiosa, você vai deixar aparecer na sua frente esse bezerro de ouro que é a fita repetida da sua vida. Você vai deixar aparecer na sua frente esse bezerro de ouro que é a fita repetida da sua vida, ou para o sim ou para o não, ou seus sonhos ou uma ferida. Você vai olhar para isso. E você vai dizer em voz alta, para você mesmo ouvir: é pesado demais para mim. É pesado demais para mim continuar te adorando aqui. Eu vejo você e eu vejo quanto esse conteúdo causou feridas aqui, em mim ou nos homens e nas mulheres que estão atrás de mim. E é pesado demais para mim. É muito pesado para mim. Continuar adorando essa tragédia ou isso que me falta aqui. E vai deixando o Pai, a força maior, aquilo que você acredita, como fonte, como força maior na sua vida, atrás desse bezerro de ouro. E talvez você possa dizer assim: Pai, eu vejo você. E eu me abro para que você possa resolver o que eu preciso resolver. Eu vejo você. Agora eu paro de idolatrar esse bezerro de ouro e eu volto a olhar para você. Eu paro de me sacrificar, eu paro de oferecer sacrifício. E eu olho para você e eu começo a te ver. Você tem um lugar aqui dentro de mim. Você pode voltar a pertencer. Por favor, cura esse espaço dentro do meu interior, para que a prosperidade e a vida possam voltar a acontecer. Muito obrigada por tudo. Eu recebi muito. E deixe o Pai entrar dentro de você, para que você possa olhar para o verdadeiro lugar que você precisa olhar, para que a sua visão possa ser restaurada dentro de você. E com a sua visão curada, você vai saber para onde se movimentar. Você vai transcender o tempo e o espaço, e as coisas vão voltar a acontecer. Deixa aqui o que você leva desse podcast. O meu grande abraço. Gratidão. Namastê.